Bom dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez o convite dos amigos aqui, o depósito de confiança, né? Pra gente... Hoje eu estou em substituição aqui ao nosso amigo Marcelo Seneda, que não pôde comparecer. Então eu não sou tão grande, tanto espiritualmente como fisicamente, quanto ao Marcelo, mas a gente vem se esforçando para isso. E esse esforço, gente, vem de encontro com a nossa necessidade, que é sempre extrair para uma palestra, pelo menos a minha necessidade, algo que é do Evangelho de Jesus. E por que é importante a gente relembrar o Evangelho de Jesus? Claro, pela grandiosidade dele, por todos os seus ensinamentos, a gente sabe que é uma chave para a nossa transformação moral. Mas a gente tem exemplos de alguns grandes espíritos, né, que fazem a difusão da nossa doutrina, a exemplo de Chico Xavier, a exemplo de Divaldo, que sempre estão nos alertando e relembrando a respeito disso. Então, Chico Xavier diz que a maior caridade que o centro espírita pode fazer, ele dizia isso, é levar de forma mais simples possível a mensagem do Evangelho de Jesus. Então a gente já percebe o quanto que isso é importante, né? E recentemente, assistindo uma palestra do Divaldo, uma mini palestra na verdade, né? Ele fez um comentário muito interessante, que de certa forma é um alerta para a gente também, quanto à humanidade, o momento que a gente está vivendo, né? E o tema Bem-aventurados os aflitos vem de encontro a isso. Acho que em todos os momentos nós, como seres humanos, na nossa jornada, a gente sempre se deparou com aflições e não é diferente atualmente. Às vezes parece que as aflições são maiores em determinado momento. Não sei se é exatamente assim que está acontecendo ou não, mas o Divaldo comentou que neste momento, dentre várias coisas, mas uma delas muito importante é que espíritos trevosos que trabalham há séculos contra o Cristo, eles vêm trabalhando muito para apagar o nome de Jesus da história. É um trabalho para apagar o nome de Jesus da história. Então, quando ele falou aquilo, assim, a gente já sabe que quem trabalha contra o bem ou contra o Cristo, né, está nesse sentido, mas é um trabalho sistemático, não é simplesmente em um ou outro local, é sistemático, para que Jesus seja apagado da história. E eventualmente a gente percebe, né, realmente que parece que algumas nações não têm qualquer afinidade vinculada a isso, ou determinadas regiões. Então a gente percebe como é importante, né, através do exemplo desses oradores, pessoas lúcidas, mais evoluídas que a gente, que tem um trabalho nesse sentido, de a gente sempre insistir em voltar e trazer algum tema do Evangelho de Jesus. Então é nesse sentido, e eu digo sem falsa modéstia, porque eu não sou modesto, a gente se esforça para ser modesto, né? Mas sem falsa modéstia, que do que a gente traz aqui são reflexões de Allan Kardec a respeito do Evangelho de Jesus em si e desses espíritos que sempre nos auxiliam. Então, pouco é da minha visão nesse sentido, tá bom? E quando a gente fala, né, de bem-aventurados os aflitos, é um tema bastante conhecido. Esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o capítulo mais extenso do Evangelho. Então, para quem quiser estudar depois, a parte de instruções dos Espíritos tem várias mensagens, várias. Então, ele é bem extenso mesmo, né? Mas por que será que Kardec, então, fez esse esforço, né? Porque, naturalmente, ele foi refletindo a respeito disso e esse capítulo foi ficando maior. Porque eu acredito que não tem um de nós que esteja em passagem aqui na Terra que não esteja com alguma dificuldade, que não tenha alguma aflição, não tenha algum problema. Dado como foi dito, né, que esse ainda é um planeta de provas e expiações, nós sabemos disso. E em sendo um planeta de provas e expiações que está iniciando regeneração, os espíritos também nos trazem as informações através de Kardec de que um planeta em que os sofrimentos eles serão maiores, as maldades serão maiores do que as benesses. Entendendo isso,
é por isso que o Espiritismo nos ajuda, né? Eu acredito que isso faz com que, perante as nossas dificuldades, nós conseguimos lidar melhor. Então a gente está aqui num domingo de manhã, tão bonito assim, para falar de aflição, de sofrimento, mas não é para rebaixar o nosso padrão vibratório. Ou então, mas justamente falar de sofrimento é para a gente entender melhor em relação a esse sofrimento, por que ele acontece e como que nós podemos transitar melhor com isso. E Emmanuel tem uma frase que também não é para deixar a gente para baixo, e sim é para nos fortalecer, que diz assim: problema resolvido, espaço para outro. Então, na nossa vida é assim, a gente resolve as coisas, ou a gente ajuda a resolver, e a gente sempre, de alguma forma, vai ser provado, né? Então, esse capítulo ele vem no sentido disto, né, de nos fortalecer. Mas muito bem, bem-aventuranças, né? O que é bem-aventurança? É felicidade. Então, como ser feliz em ser aflito? Por que ser feliz em ser aflito? O que Jesus quis nos dizer com isso? Uma das interpretações, e Kardec coloca também dessa forma, é que se a gente tem aflições, se a gente tem problemas, e a gente está tendo a oportunidade de lidar com isso, melhor ou pior, enfim, Jesus vem nos ajudar, o Evangelho vem nos ajudar, nós estamos, de certa forma, ou expiando, ou resolvendo problemas perante a nossa conduta neste momento, que nós mesmos criamos, seja em vidas passadas ou seja atualmente. E há outros problemas que eles são inerentes ao tipo de mundo que a gente habita. E que, se a gente lidar com isso com resignação, isso faz com que a gente sinta menos a influência desses problemas, vamos dizer assim. Então, estar feliz porque está tendo um problema é nesse sentido que Jesus vem trazer. Esses problemas, essas dificuldades, se a gente faz uma lista, né, coloca isso no papel, vamos ver o que é dessa existência, ou o que não é dessa existência e o que acontece perante ao planeta que a gente habita, a gente começa a ter uma ideia do que nós podemos mudar em relação ao nosso comportamento e que algumas coisas às vezes não têm a ver com o nosso comportamento, né? Então Emmanuel diz assim que aproximadamente metade dos problemas que a gente enfrenta numa existência, eles são decorrentes dessa existência mesmo. Então algumas causas estão no passado e outras não. Isso faz com que a gente comece a refletir, né, se a gente pode mudar a nossa conduta no sentido de minimizar esses problemas, ou, pelo menos, lidar de forma mais madura com os problemas que a gente tem. E quem nos traz um recurso em relação a isso? É a doutrina espírita. Que nós já temos o entendimento de que a vida não termina no túmulo. Estamos aqui de passagem. Isso nos facilita, né, de certa forma, encarar algumas coisas com resignação. Mas isso depende muito de cada um e do tipo de problema que se está enfrentando. Então a gente não está aqui julgando, né, quem tem mais ou menos facilidade para lidar com algumas coisas. É a reforma íntima, é olhar para dentro de nós mesmos e entender como é que a gente pode lidar com isso. E ainda bem que tem esses recursos aqui da doutrina espírita e do Evangelho para nos ajudar. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que algumas pessoas, né, como Kardec coloca, fazem as seguintes perguntas, por exemplo: por que uns sofrem mais que outros? Por que isso acontece? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza? Kardec começa fazendo nesse capítulo as suas reflexões com algumas dessas perguntas. E é claro que aí, depois ele vai desenvolvendo isso, e chega num ponto, então, em que ele separa por que há necessidade do sofrimento, né? E pensando nisso, né, por que essas aflições ocorrem, isso é injustiça de Deus, não é injustiça de Deus, ele vai comentando e ele chega num ponto em que, se nós acreditamos que Deus ele é soberanamente justo, bom e sábio, então essas diferenças elas vão ocorrer por quê? Se a gente acredita neste Deus, então nós precisamos procurar possíveis causas para que essas supostas injustiças aconteçam ou não, né? Então, ele coloca que se há sofrimento, o sofrimento é sempre um efeito. Então, se existe um efeito,
portanto existe uma causa. E é a ideia que Kardec vai dando nesse capítulo de onde essa causa pode estar. Nos dias atuais, a gente percebe que o sofrimento ele tem acometido muitas pessoas, né? E eu acredito que aquele que seguindo Kardec, aquele que não tem fé, no sentido de acreditar nesta continuidade da vida, isso fica mais difícil, porque passa a fazer menos sentido. Não é? A gente não tem visto índice de suicídio cada vez mais aumentando? Então, se nós mesmos, que acreditamos nisso, eventualmente somos assaltados, né, ao longo da nossa existência por situações que nos rebaixam, que a gente esmorece um pouco, tendo essa visão de que há continuidade, de que o tempo resolve as coisas e que a nossa passagem aqui, de certa forma, ela é uma passagem rápida, imagina o sofrimento da pessoa que não tem esse entendimento, ou que não acredita que há continuidade das coisas. Né? Para que continuar sofrendo, então? Vamos resolver isso de uma forma talvez drástica. Né? Então isso tem sido um momento de reflexão para todos nós. Isso está na doutrina espírita. Kardec comenta na Gênese que futuramente a gente veria essa condição de suicídio se aumentar na população e que isso faz parte desse período de transição, né, que nós estamos enfrentando. O período de transição, ele já em 1862, Santo Agostinho dá uma mensagem, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele já comenta que a Terra chegou no período de regeneração. 100 e poucos anos atrás, né? Isso ainda é pouco, mas embora esteja se intensificando a regeneração agora, já há um tempo que isso vem ocorrendo. Então nós ainda vamos ver sofrimento na Terra, porque predomina provas e expiações. Mas a gente está nesse caminho de regeneração, que é onde, como diz essa mensagem de Santo Agostinho, os espíritos que passam para a regeneração, no planeta de regeneração, têm a oportunidade de aurir novas forças, de receber um descanso, entre aspas, mas para se reequilibrar, aurir novas forças e continuar contribuindo para a evolução do planeta. Então, regeneração, já há uma tendência a predomínio do bem, o mal é menor, né? E a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai levar, mas de certa forma, comentando novamente sobre a reforma íntima, cada um de nós faz essa parcela de acordo com o nosso universo microscópico, né, para contribuir para esse universo que é macro. Então esse universo microscópico, né, da reforma íntima, a gente estava conversando aqui a respeito da necessidade às vezes da gente se recolher para fazer esse refazimento. E que às vezes, né, a gente esmorece um pouco, mas precisa se recolher, olhar para dentro de si e começar a perceber então o que é que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Como é que a gente pode contribuir para esse bem que tanto a gente busca e tanto a gente comenta? Então Gandhi dizia assim, que seja em você a mudança que você quer ver no mundo. É mais um convite para a nossa reforma íntima, né? É fácil isso? Não, não é fácil. Mas esse recolhimento, esse refazimento, que às vezes dá a impressão que a gente esmoreceu um pouco, às vezes é necessário. Jesus teve o seu período lá de 40 dias no deserto, né, em que ele se recolheu. Então isso é necessário às vezes para a gente fazer um balanço, aurir novas forças, para ver como nós vamos continuar e contribuir nesse exercício do bem. Tem no livro Fonte Viva uma lição que se chama Cristo em Nós. Se eu não me engano é capítulo 17. É nessa lição Cristo em Nós, esse livro são mensagens de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. No geral, Emmanuel comenta o quanto que nós contamos com Cristo, mas o quanto que Cristo conta conosco. E Cristo conta conosco nas coisas mais comezinhas, nas coisas menores que a gente pode fazer, porque o bem é o bem de qualquer forma. Então, se o Cristo, às vezes a gente imagina que ele esteja tão longe, né? Se ele conta conosco, com o ser humano, para ajudar no seu trabalho vinculado ao bem, quando nós, às vezes, nos colocamos numa situação de que nada posso fazer, nada posso ajudar, nada posso contribuir para minimizar aflições, seja em nós, no nosso lar ou ao nosso redor, a gente tem que parar um pouco e pensar se não é, de certa forma, um extremo
de uma situação, e que na verdade o que está falando dentro de nós é o orgulho. Então eu não vou ajudar porque eu não sirvo para ajudar, eu não vou ajudar porque eu tenho uma série de imperfeições, não adianta eu me vincular ao Evangelho, porque isso é um pensamento muito perigoso, pessoal. Porque Jesus, na verdade, quando ele foi recrutando os discípulos, nenhum deles era perfeito. Todos eles tinham problemas, todos eles tinham aflições, e se ele fosse buscar por pessoas perfeitas, né, quem ele encontraria realmente em perfeição semelhante a ele aqui na Terra? Ninguém. Então o trabalho, quando a gente entra nesse polo, né, de achar que não posso desenvolver determinado trabalho, porque ainda sou imperfeito demais, tem que fazer uma reflexão se não é o orgulho dentro de nós falando um pouquinho maior. E o oposto, né? Por isso que eu estava falando de extremo. O oposto é quando a gente às vezes se sente tão elevado que determinado serviço não cabe a nós mais. Eu já não posso mais realizar isso porque tenho outras tarefas. Quando a vida naturalmente vai levando para isso, e eu penso nesses oradores, né? Igual o Haroldo Dutra Dias, o Divaldo, tal, que viajam tanto, às vezes eles não têm tempo mesmo de poder fazer algo mas é porque o trabalho está levando eles num caminho que é voltado para o bem, naturalmente isso vai acontecendo. Não é uma postura deles, não vou ajudar até nas coisas menores. Então, passaremos por essas limitações, né? Mas temos que refletir, porque os dois extremos estão falando de orgulho dentro da gente. E orgulho é uma das outras coisas que faz com que a gente possa entrar em aflições. Orgulho e egoísmo, aflição, sofrimento, o nome que a gente quiser dar. Essas são as duas chagas da humanidade, já está lá no livro dos Espíritos, tal, que faz com que nós tenhamos ainda, são as duas grandes pedras de tropeço para nós, enquanto humanidade. Por isso a gente está o tempo todo vivenciando sofrimento. Por isso o nosso planeta ainda tem uma dificuldade de fazer essa transição de forma mais rápida. E até aí tudo bem, porque ninguém vira santo do dia para a noite. Tudo bem, o entendimento maior, pensamos nós através dessas instruções de Kardec, de Jesus, é que o importante é a gente identificar que temos aflições sim, mas como vamos lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai lidar com isso se cristalizando, se paralisando perante os problemas, que eventualmente pode acontecer, e também tudo bem, porque é o que eu estava falando de recolhimento. Às vezes a gente é assaltado por essa fase mais difícil, e você tem que se recolher, dá um tempo. O que não pode é cristalizar nisso, né? Isso passar semanas, meses, anos, porque aí a gente corre o risco de perder a oportunidade de aproveitar uma encarnação, né? Mas isso vai acontecer. Então o entendimento temos os nossos problemas, como podemos lidar melhor. E na vida, como eu disse, de cada um vai depender de uma série de fatores. Às vezes nós precisamos lidar com isso, além do que a gente conhece da continuidade da vida, que Jesus nos traz nesse capítulo de Bem-aventurados os aflitos, e às vezes a necessidade de lidar com isso de forma médica também. Há necessidade para se reequilibrar de às vezes precisar tomar uma medicação, não é? Então tem se intensificado, mas isso não é novo, cada vez mais depressão com o avançar da idade. Porque é uma série de razões que estão relacionadas a isso. Diminuição das atividades, aposentadoria, diminui o círculo social, mas também é um fator bioquímico, que o nosso corpo ele tem um prazo de validade para uma série de coisas, e as funções elas vão se deteriorando, as glândulas vão produzindo menos hormônios, assim, e não é diferente com neurotransmissores. Então a gente tem o recurso de acreditar na continuidade da vida, saber que o espírito passa por essas etapas, e a matéria sim tem influência sobre o espírito também, e eventualmente, se houver necessidade, a gente deve buscar ajuda sim, para se reequilibrar. André Luiz comenta, por exemplo, num dos seus livros, que uma das necessidades, às vezes, da gente, do remédio modular, às vezes, neurotransmissores na gente, isso faz com que espíritos que, às vezes, nos induzem, obsessores, né, a determinadas quedas ou determinados pensamentos,
quando a gente começa a se reequilibrar por meio do uso de medicação, por isso a medicação pode né, ser importante, isso faz com que a modulação desses neurotransmissores comece a atrapalhar a influência deles, mentalmente, indução de pensamento, indução de onda e indução mental. Então não é de todo ruim isso, né? A gente deve lidar dentro de todos os recursos que a gente puder, para que a gente possa se reequilibrar e seguir nesse caminho que é o convite aqui de como lidar melhor com essas aflições, né? Então, muito bem, voltando nesse aspecto de por que talvez a gente sofra, eu dei uma pesquisada no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis. E neste livro ele trata justamente disso, né? Por que temos os problemas do nosso ser, qual é o nosso destino, qual que é a função da dor nesse sentido. E uma das frases que ele coloca é a seguinte: se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Então, olha o que ele está dizendo, né? Se a alma veio para a Terra, ficasse livre de mal, inerte, nada nos conduzisse a dar um passo para frente, né? A nos movimentarmos, a nossa alma seria ignorante das coisas profundas, das forças morais que nela jazem. Então a gente já traz isso dentro de nós, e que para a gente dar um passo para frente, às vezes há necessidade do esforço, vamos colocar dessa forma, né? De os problemas no sentido de nos esforçarmos. A gente precisa do trabalho para que a gente possa colocar o pão na nossa mesa. Mas talvez, enquanto humanidade, quantos de nós, se não houvesse necessidade de trabalhar, será que a gente iria para o trabalho mesmo? Será que a gente iria lapidar ou nos forçar a esse tipo de coisa? Mas se a gente não trabalha, o pão não está na mesa. Então, mesmo que às vezes a gente não aprecie tanto o tipo de trabalho que a gente desenvolva, há necessidade então da gente se movimentar para isso. É nesse sentido que está dizendo, né? Que essas forças morais que jazem dentro de nós, elas vão sendo lapidadas de acordo com uma ou outra dificuldade que o nosso espírito precisa transpassar. Então, dificuldade tem a sua função? Tem a sua função. E vai de encontro com o que Chico Xavier, entre várias coisas, dizia assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Então veja, não é que ele está dizendo eu devo procurar dificuldade na minha vida, eu devo intensificar as dificuldades que já tenho, de forma alguma. Allan Kardec coloca isso no mesmo capítulo. Faz uma pergunta: então o homem deve intensificar os problemas que ele já tem? Não, não é isso, né? Mas Chico disse, então, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Olha que interessante a necessidade de as coisas nos moverem, né? Igual a gente, tanto se fala da zona de conforto, né? E a gente precisa sair da zona de conforto. Outro dia um amigo fez uma brincadeira dizendo assim: olha, mas se a zona é de conforto, deixa eu nela lá, não me tira de lá não, porque está tão bom. Mas a verdade, né, dessa frase que a gente usa, precisamos sair da zona de conforto, também precisa ter um equilíbrio. Não é necessidade de o tempo todo a gente estar procurando algo que às vezes nos tira a paz de espírito. Como tudo, a necessidade de equilíbrio, né? Então, até as dificuldades, se a gente intensificar, você está quebrando o equilíbrio natural. Você precisa usar o recurso que você tiver dentro do máximo das suas forças para passar por esses problemas, mas jamais intensificar, tá bom? E Chico Xavier continua dizendo assim, olha, as facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. É claro que a gente está aqui extraindo uma frase, um pensamento de um espírito muito evoluído. Mas são esses espíritos evoluídos que às vezes nos dão força para a gente pensar em como lidar com determinadas dificuldades, né? Porque apesar de tudo isso, a gente sabe o quanto que esses espíritos trabalharam enquanto estiveram encarnados aqui. Então, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Eu vou ser muito honesto com vocês, eu não gosto de crítica, a gente de uma forma geral não gosta, né? Mas a hora que recebe, que a gente se fecha inicialmente, passa alguns minutos, ou passa algumas horas, ou alguns dias, a gente começa a refletir sobre aquilo e fala, olha,
ainda que talvez aquela pessoa não seja um afeto meu, seja um desafeto, mas esse apontamento aí, pensando na razão, tirando o orgulho, esse apontamento ele faz algum sentido. Eu preciso melhorar em determinada situação ou determinado comportamento. Então é isso que Chico está trazendo aqui para a gente, né? Mas jamais se é dito que nós devemos então buscar mais sofrimento do que a gente já tem. E se a gente puder aliviar o sofrimento de outros, melhor ainda, né? Então, Allan Kardec, nas suas reflexões nesse capítulo, ele comenta que, na verdade, o sofrimento ele tem o objetivo do aprendizado, o aprendizado para o nosso espírito, né? E que, às vezes, a nossa programação reencarnatória, dentro dela, quando o nosso espírito já atingiu uma certa condição, muitas vezes nós, lá no nosso planejamento antes de reencarnar, nós pedimos determinadas provas. Então, isso está bem estabelecido no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo mesmo, que às vezes a gente solicita determinada prova para que haja um amadurecimento do nosso espírito nesse sentido. E é claro que, né, com a lei do esquecimento, quando a gente reencarna, muitas vezes a gente não se lembra disso, ou a gente não consegue interpretar direito por que estou sofrendo e encontrando tanta dificuldade. É onde às vezes a gente faz comparações, né? Kardec coloca dentro dessas comparações até sobre aqueles que são maus normalmente se sobressaem, parecem que vivem melhor do que aqueles que são bons, que são interpretados como fracos, né? E que na verdade a gente sabe que não é isso, não é fraqueza, mas é o entendimento de que o nosso espírito já passou daquela fase de que tudo a gente deve dominar, de que tudo a gente deve competir. Então a gente tem, e ele volta a dizer que quando não há um entendimento da continuidade da vida, realmente é uma tendência da gente querer dominar tudo, competir por tudo, sobressair em tudo, porque a gente não traz essa paz interior. De que sabendo que se às vezes a gente abre mão de determinada coisa para que um amigo vá para frente, ainda que seja, né, em termos de competição, que a gente está demonstrando de certa forma que o nosso espírito já amadureceu nesse sentido. Emmanuel disse que, numa de suas lições, né, que a gente não sabe o quanto que é benéfico, às vezes, no nosso trabalho, a gente abrir mão para que um amigo dê um passo para frente. Porque ele, às vezes, necessita mais daquilo para o seu reequilíbrio, para o seu espírito, do que nós mesmos. Então, esse espírito de dominação que a gente traz de muitos séculos, isso sabendo, né, tendo a noção de que há continuidade da vida, que nosso espírito está de passagem, isso começa a ficar um pouco mais arrefecido em nós. E conforme a gente, mesmo na encarnação, vai adquirindo mais experiência e mais idade, isso também vai ficando um pouco mais resolvido, vamos dizer assim, né? Então, Kardec coloca dessa forma. Por quê? O que a gente deve fazer com esse sofrimento, né? Resolvendo ou não, mas o que a gente deve fazer? A gente deve transformar isso em aprendizado para o espírito, tá certo? Então, que a gente tem aí a oportunidade de refletir sobre onde erramos ou onde estamos errando e sobre as nossas atitudes. Então isso volta naquela outra parte que eu comentei com vocês, de que se os problemas que eu estou enfrentando hoje, a gente colocar no papel, é do meu comportamento, eu estou agindo de forma inadequada para isso, o que é que eu posso corrigir para que isso mude, ou pelo menos minimize esse mal-estar que eu estou sentindo. E se chegar na conclusão, no final do papelzinho lá que a gente está falando, de que não é do nosso comportamento, então sim, isso pode estar relacionado a talvez expiação. Possa ter uma relação com o que aconteceu em vidas passadas e a gente está aqui para expiar, para tentar resolver isso da melhor forma possível, para dar o passo para frente, né? Então, muito bem, olha, vamos ver o que Kardec separou, gente, nessa parte de causas atuais das aflições, causas vinculadas ao passado e causas que não dependem do homem. Então, em causas atuais das aflições, já naquela época, para ver como o que Kardec coloca é de aspecto moral, e se é de aspecto moral, isso é atemporal, sempre vai ser algo atual, né? Ele diz assim, que usualmente os problemas, né, as causas atuais dos sofrimentos estão relacionadas ao caráter e conduta pessoal.
Então pode estar relacionado, por exemplo, à imprevidência, ao orgulho, à ambição, a desejos em excesso, ao desleixo, né, de uma forma geral, a indisciplina, é isso que ele quer dizer. E que se a gente identifica isso, a necessidade então de começar a fazer esse corrigendo, porque vamos viver melhor, vamos resolver melhor as nossas aflições. E ele coloca também, entre essas causas, naquele momento, intolerância e melindres. Então, às vezes a gente não consegue, como foi dito por Chico, né, ouvir uma crítica ou nada disso. E eu me incluo nisso, a dificuldade às vezes que a gente tem de lidar, e a gente não percebe que aquilo talvez seja para o nosso crescimento, né? Outro exemplo que ele dá é sobre uniões matrimoniais, que acredito que talvez naquela época isso fosse mais frequente, mas o interesse nas uniões matrimoniais, né? De que sem apresentar, na verdade, interesses que são da alma, do amor, da necessidade, e sim interesses mais voltados para o material. E que isso vai gerar, né, nesta pessoa futuramente, dificuldades e aflições. Então ele coloca dessa forma: se o casamento nas almas afins que a gente tem, nós já enfrentamos dificuldade, imagina quando o matrimônio é por um interesse que não envolve nada de amor. Né? Então vai gerar sofrimento? Vai gerar sofrimento. Isso é culpa de Deus? Isso é de outra existência? Não, é a escolha que a gente fez nesse momento, ou naquele momento, né? E ele comenta também que dentro de todas essas aflições atuais, dentro de causas maiores que Kardec vai separando para falar disso, ele comenta também sobre o comportamento dos filhos. Veja que interessante isso, né? Que uma educação inadequada dos filhos pode permitir comportamento que eles farão sofrer no futuro. Então ele coloca que lhes farão sofrer, que às vezes a gente acaba permitindo determinadas condutas porque a gente tem aquele nosso amor, né? Que ela não quer deixar com que o filho passe por determinadas dificuldades, e isso pode fazer com que talvez ele não se torne tão fortalecido assim para o futuro e possa vir a apresentar sofrimento lá na frente. Mas isso é uma reflexão que ele traz. Nada em espiritismo é algo absoluto, cada caso é um caso, a gente sempre tem que ter bom senso nessas reflexões, né? E ele comenta que dentro dessa educação dos filhos, para a gente tentar minimizar problemas que futuramente eles venham ter, ou que nós venhamos ter com o comportamento deles, porque acabamos sofrendo também, ele diz que nós temos que identificar e combater más tendências, né? Então, se a gente percebe, isso faz parte do papel dos pais, que não devemos dar margem ao comodismo. Isso são todas as observações que ele vai fazendo. Que não devemos agir com indiferença perante os nossos filhos, ou qualquer ente querido que seja, né? Ele está falando de filho aqui, mas indiferença é a mesma coisa, ou a gente agir com indiferença com os pais ou com o irmão, aqueles que são do nosso círculo, aqueles que necessitam e que nós também necessitamos, do maior amor, né? Porque na verdade a gente vem nesse círculo familiar e tanto nós quanto eles, nós necessitamos, ora a gente está aqui para doar mais e eventualmente ora a gente recebe mais também. Então existe um equilíbrio, ora a gente está como pai e mãe, ora a gente está como filho. Então dentro desse equilíbrio da justiça divina, dentro da reencarnação que vem nos moldando, então agir com indiferença é muito pior às vezes do que você até apontar os erros ou algo assim, como é dito, né, críticas, mas agir com indiferença é pior ainda, né? Então isso faz com que os nossos relacionamentos eles vão se tornando relacionamentos sem a função que a reencarnação dentro de um lar nos traz, né? Então a gente às vezes não consegue entender por que mais ou menos afinidade, mas nós espíritas já sabemos que mais ou menos afinidade está relacionado possivelmente a problemas que são do passado e que nós estamos naquela família para tentar resolver, né? E como, independente da gente precisar mais receber ou doar, se a gente lembrar da frase de Jesus, que é sempre melhor servir do que ser servido,
independente da gente estar numa condição de talvez cobrar mais e a gente não consegue identificar por quê, não se sabe por que a gente espera tanto do outro, mas se a gente volta para esses ensinos de Jesus no seu Evangelho, a gente sempre encontra uma palavra de reconforto, né? Então, por mais que às vezes a gente espere do outro, se a gente lembrar que Jesus nos instruiu a isso, melhor servir do que ser servido, isso nos dá, de certa forma, uma tranquilidade também para a gente continuar. E Kardec, nesse aspecto ainda dos filhos, ele comenta que sempre que possível é importante a gente procurar participar da educação, né? E claro que ele é muito criterioso no sentido de sempre que possível, porque às vezes esse possível é o melhor que a gente pode fazer. Possível nesse sentido. Às vezes os pais precisam trabalhar o dia todo, então tem que delegar de certa forma, em parte, a educação nesse sentido. Sim, porque a gente não consegue estar o tempo todo instruindo como gostaríamos, né? Mas sempre que possível participar o mais intensamente e dar a atenção necessária, porque são nossos tutelados, né? Então, dentro dessa reflexão, na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: pode-se considerar a paternidade uma missão? Que paternidade, maternidade, simplesmente era mais comum usar esse termo naquele momento, mas é o cuidado, né, essa responsabilidade de sermos pais e mães. E a resposta é sem contrapartida uma missão. E Kardec pergunta como missão, não pergunta nem como tarefa, que supostamente é algo mais simples que uma missão, né? Então é sem contrapartida uma missão a resposta dos espíritos. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E é assim que a gente entende, né, pessoal? Só corroborando o que a gente já sabe. Muito bem, então são esses alguns dos tópicos que Kardec separa para falar de aflições das causas atuais. Depois ele comenta sobre causas anteriores dos sofrimentos. Então ele diz assim no item 9 deste capítulo 5, que é o Bem-aventurados dos aflitos. Não se devem pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta, de um determinado comportamento, né, neste momento. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Como nós comentamos aqui, né? O Espírito, dependendo do grau de evolução em que ele está, é permitido a ele escolher determinadas provas para que ele possa melhorar. Não quer dizer que vai falhar. A gente pode falhar, escolheu, mas não deu certo de novo. Então, a gente vai recapitular isso. E, eventualmente, determinadas provas, elas são necessárias, independente da gente poder escolher ou não, né? E que ele comenta, óbvio, que provas e expiações são ainda sinais de relativa inferioridade. A gente sabe disso porque nosso planeta é de segunda ordem ainda, dentro do grande grupo, que a gente ainda tem planeta de regeneração pela frente, para a gente evoluir mais e conseguir habitar. Nós temos os planetas ditosos, em que a possibilidade predomina sempre o bem, mas ainda não por completo, e os planetas chamados de celestes ou puros, que aí é onde sequer não há possibilidade de qualquer algo vinculado ao mal, só ao bem, né? E dentro dessas informações, nesses planetas, esses espíritos de ordem pura, a exemplo de Jesus, eles sequer, segundo instruções dos espíritos, eles sequer têm pensamentos de maldade. São espíritos tão evoluídos que eles não, é natural, não consegue se pensar mais em mal, nem pensar, olha, talvez não existe mais isso, de tão puro e de tão alta que é a vibração que esses espíritos se encontram, né? Isso está no Livro dos Espíritos também, como instrução que Kardec extrai através de suas perguntas. Kardec também comenta, gente, que das causas anteriores, então, dessas aflições,
que os espíritos só podem alcançar essa felicidade que tanto a gente busca, né? Essa felicidade plena, quando eles se tornarem completamente puros, ou seja, habitar esses mundos que são felizes e que, portanto, há necessidade da reencarnação para isso. Então, é um processo, né, de evolução que a gente lentamente está galgando e que certamente chegaremos lá. Dentro das aflições que não dependem dos homens, então Allan Kardec separa algumas, e uma delas são desastres naturais. Então ele comenta que desastres naturais é algo que é relacionado ao tipo de planeta que a gente habita. Então esse tipo de problema e sofrimento nós vamos enfrentar, a ver pelas diferenças que a gente tem de clima. E que planetas que são mais evoluídos, essa diferença climática que a gente enfrenta já não acontece mais. Então isso, não adianta a gente se revoltar perante isso. O homem pode, como é dito, né, pelos espíritos, o homem pode utilizar da sua inteligência para minimizar esses problemas, que é o que a humanidade tem feito ao longo do tempo, mas que a gente vai conviver com isso. Então, por exemplo, se a gente habita uma região onde enchente é comum, onde acontece problemas desse tipo, a necessidade de que o poder público, ou pelo menos esperaria-se que o poder público resolvesse isso de certa forma, ou criando um outro local para essas pessoas, ou que aqueles que trabalham dentro da engenharia e tal, tentassem resolver ou minimizar esses problemas que acontecem. Então é algo que é inerente ao nosso planeta, são aflições das quais a gente só não vai mais passar por isso a partir do momento que nós passarmos por um planeta de condição melhor, né? Dentro dessas aflições, Kardec também comenta sobre a morte de entes familiares, que isso é algo que independe de nós, que isso existe um curso natural do espírito e que a gente sofre com isso. É claro que a gente sofre, mesmo sendo espírita, porque nós, apesar de sabermos da continuidade, aquele convívio, a saudade é uma das coisas que faz com que a gente apresente um determinado sofrimento. É pela ausência, na verdade, né? Então, morte física de entes familiares a gente não consegue ainda resolver esse tipo de coisa, né? Mas temos essa benesse, vamos dizer assim, essa resignação que nos acalma em saber que em algum momento nós iremos nos reencontrar, já que há a continuidade da vida. Então ele diz também que o sofrimento ele é proporcional ao tipo de faixa vibratória em que o espírito se encontra e, obviamente, ao tipo de planeta. Então, no momento do desencarne, dependendo de onde nós vibramos, né, de como foi a nossa conduta na nossa existência, a gente vai permanecer mais próximo da crosta terrestre ou a gente vai para talvez regiões que são mais elevadas. Isso é faixa vibratória. Isso independente do que a gente tente esconder, vamos dizer assim, enquanto a nossa jornada aqui na Terra, mas a forma como a gente vibra, a gente pensa, é isso que vai determinar para onde a gente vai estagiar após o nosso desencarne. Então, quanto mais elevado, mais a gente vai estagiar em esferas superiores, e quanto menos elevado, mais próximo à Terra, a chance da gente permanecer até que a gente vai depurando, né? Vai fazendo essas expiações e provas e a gente vai seguindo um caminho de depuração e nos tornando então mais evoluídos e consequentemente com menos sofrimento ou entendendo o sofrimento de forma mais adequada. E outra informação que eu extraí, gente, pensando em esses tipos de dores que a gente enfrenta, né, no nosso planeta, e procurando informações de por que as coisas acontecem assim, no livro Ação e Reação, de Chico Xavier, que é a psicografia de Chico, né, pelo espírito André Luiz, ele comenta de 3 tipos de dores, chamada dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Dor evolução, ele diz assim: a dor evolução é aquela que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, e sem ela não haveria progresso.
Então ele chama essa de, André Luiz comenta nessa de como dor-evolução, atua de fora para dentro. É tudo isso que a gente estava falando aqui que o nosso espírito pode vivenciar enquanto encarnado, em termos de dificuldade, né? E aí ele comenta desde o mineral, desde a natureza. É o ferro sobre o malho, que tem necessidade de se moldar, tem necessidade de passar pelo fogo. A semente na cova, que tem necessidade de vencer a terra para poder brotar. O animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, e ele põe assim, responsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor e evolução. Então, a hora que desde o nascimento, a hora que os pulmões inflam a primeira vez, o neném ele chora, porque admite-se que provavelmente a hora que infla isso, que entra o oxigênio, provoque dor. Mas é para que esse órgão ele comece a se desenvolver adequadamente. Então é nesse sentido que André Luiz está falando. Se a gente está aqui ainda na matéria, a gente sofre com essas coisas da matéria, mas faz com que o nosso espírito dê um passo para frente. É necessário respirar para que dê continuidade, né? Pegando um exemplo aí. Outro tipo de dor que ele comenta é dor-expiação. Dor-expiação é o inverso. Ela vem de dentro para fora. Então é aquilo que a gente está expiando ao longo dos séculos, desde que o nosso espírito foi criado. Então a dor-expiação vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la. Essa é a função da expiação, é a gente regenerar, né, e se tornar melhor, para regenerá-la perante a justiça divina. E o último tipo de dor que ele comenta chama dor auxílio. E ele diz assim, que em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos. Habitualmente logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros, até que a gente vai se equilibrando, né? Então, ora a gente está muito no polo material, agora nessa existência não mais, temos outro entendimento, ora a gente está num outro polo, mas que a gente tem que equilibrar isso, é isso que ele está dizendo. E aí, recordando porque é cumprido isso, ele diz assim, olha, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade. Então, às vezes isso acontece, né, de forma a nos barrar, enxergar esse problema como uma possibilidade de algo que talvez está nos colocando num caminho pelo qual a gente talvez tivesse mais complicações, se não tivesse esse tipo de problema, ou seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação. Então, olha, recebemos a bênção de dolorosas enfermidades, às vezes como serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. E aí tem uma continuidade, porque é um trecho longo, né? Então, tudo, a gente se esforça ao máximo possível para entender que tudo que parece um grande sofrimento, ou que seja e que esteja difícil, de alguma forma a gente tem que tentar encontrar nessas mensagens de Jesus, no Bem-aventurados os Aflitos, e entender que com fé, com resignação, com esse entendimento de continuidade da vida, não há problema que vai durar para sempre. Como o próprio Chico dizia, né? Quando alguém chegava até ele com um problema que ele não tinha condição, ele percebia que ele não tinha condição de ajudar, ele dizia que a palavra de conforto que ele dava era que isso também vai passar. Ele falava para as pessoas, tenha fé, acredite, porque isso também vai passar. E em algum momento passa, né, pessoal? Então, a gente tem essa bênção de saber da continuidade do nosso espírito, que nos faz com que nós transitemos na nossa vida talvez com um pouco mais de paz de espírito que a gente tanto busca, e que a gente deve se fortalecer então nesses ensinamentos e Jesus como nosso maior sustentável. Tá bom? Eu agradeço imensamente a paciência, a tolerância de vocês em me ouvir hoje, e esse recado que eu tinha para trazer. Muito obrigado.